Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e também coloque aqui nos comentários futuros temas para a gente gravar. Nos siga também em nossas redes sociais, o link vai aparecer aqui na descrição e também vai aparecer na tela. Então é isso, Deus abençoe você e seus estudos e até a próxima. Olá, meus caros amigos, quem fala é o Lucas Alves, começando mais um Papo Sacro Cast. E no episódio de hoje, temos a satisfação de receber o Bispo Miguel Uchoa. Bispo, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Bispo Miguel Uchoa aqui, bispo aqui de Recife, Diocese de Recife, da Igreja Anglicana do Brasil e primaz dessa igreja. Sou também reitor da Paz, a Catedral Anglicana aqui no Espírito Santo. João Lucas, por favor, fale sobre o tema. Assim, é um tema um pouco recente dentro da nossa comunhão, né? Boa tarde, bispo. É uma honra ter o senhor aqui no canal. Boa tarde, Dentro João. do mundo americano. E acho que não tem ninguém melhor para explicar a gente do lado da GAFCON, que é uma das pessoas que sempre está ali em Kigali, sempre está ali conversando com as pessoas da GAFCON sobre esse novo momento, né? Podemos dizer assim? Podemos, com certeza. Né? E a gente vai conversar hoje sobre o que levou, né, a GAFCON a se separar aí, o que é a GAFCON, etc. Né? Perfeito. Bispo, o que levou o GAFCON a considerar que a comunhão anglicana, sob a liderança de Cantuária, havia chegado a um ponto de ruptura irreversível? Olha, vamos lá. Eu vou tentar dar umas explicações aqui, porque eu tenho que voltar um pouco atrás. Vou voltar aqui ao início de tudo. O GAFCON foi, inicialmente, aquela conferência que foi chamada, na época de 2008, exatamente quando a Conferência de Lambeth, o arcebispo Ron Williams, havia mantido o convite no caso, na época, o Gene Robinson, que era um bispo da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, que vivia em parceria com um outro homem, etc. E a história todos já conhecem aqui, nós já falamos sobre isso. E aí percebemos, quer dizer, o mundo percebeu, o mundo anglicano ortodoxo, né, evangélico, conservador, vamos dizer assim, percebeu que precisávamos tomar alguma atitude. Então lançou-se a conferência, foi uma coisa recorde, 30 dias foi montada aquela conferência em Jerusalém, com 1.400 pessoas, mais ou menos, e os principais primazes do Brasil, ou do mundo, aliás, da comunhão, foram para lá, muitos apenas para lá, e já não foram mais para Lambeth. E ali a gente discutiu. A conferência foi uma discussão do mundo, da realidade daquela época. Qual era a realidade? O liberalismo ia tomando cada vez mais espaço no estamento de poder, agora com o arcebispo Ron Williams, que era que é um liberal, mas é um homem sério. O arcebispo Ron Williams foi uma pessoa que tentou ainda manter a comunhão em unidade, apesar de ele não ser um conservador, ele é um teólogo, muito conceituado, escritor, etc. Mas ele não tomou atitudes que a gente chamava assim, que rasgassem o tecido, que já era muito frágil, da comunhão anglicana. Ele tentou manter. Inclusive, o arcebispo Ron Williams foi, na época, criticado pelo movimento liberal, especialmente pelo movimento LGBT na época, que achou que ele não tinha cumprido, ou que ele não ia cumprir com a agenda que os liberais estavam propondo. E realmente ele não cumpriu, não. Ele foi bem... se você tem uma ideia, o arcebispo Ron Williams nos acompanhou aqui na Diocese de Recife, e ele, hoje a gente pode dizer isso, ele teve encontros com o bispo Robinson, privados,
entendeu a nossa situação, tanto que ele não podia ingerir aqui, claro, ele não tem essa autoridade, mas ele liberou o arcebispo Greg Venables, que era amigo pessoal dele, para vir aqui e dar licença aos clérigos, inclusive eu fui um desses clérigos, que recebeu a licença 32 clérigos que tinham sido excomungados da comunhão da Igreja Episcopal do Brasil. E o arcebispo Williams concordou com isso. Claro que, um pouco por detrás assim, das cortinas, ele disse, vão lá e ajudem esse pessoal. Eles nos conheciam, sabiam que nós éramos conservadores, mas éramos americanos, tínhamos direito e tal. E, ou seja, mas naquele momento lá, o GAFCON, quando surgiu, foi com esse propósito. Vamos conversar, vamos discutir a comunhão anglicana, o que é que a gente vai fazer. Lá, nós entendemos, nas mesas, nas conversações, nos debates, que a comunhão anglicana precisava ser reordenada. Saiu a Declaração de Jerusalém, e a partir dali, o GAFCON não foi mais uma conferência, por isso que a gente chama mais o GAFCON, porque quando era a GAFCON era uma conferência, agora é um movimento que já tem 25, 20, mais de 20 anos, né, nessa caminhada aí, quase 20 anos. Então, quando saiu a Declaração de Jerusalém, o propósito era reordenar a comunhão anglicana. Vamos juntar os conservadores e vamos... Quando a gente fala conservadores, nós estamos falando de pessoas que querem conservar o anglicanismo vinculado à sua origem, vinculado aos primórdios da reforma do século XVI, dos patriarcas, de Thomas Cranmer, de Richard Hooker e tantos outros. Esse sempre foi o nosso propósito do grupo conservador, é conservar a igreja no trilho que ela estava desde os seus primórdios lá no século XVI. Então, houve ainda muita consideração, ainda participamos de muitas reuniões e muitas tentativas de negociações. À medida que o arcebispo Cantuária se aposentou, entrou Jesse Welby, numa proposta, entre aspas, evangélica, né? Ele entrou na vaga do evangélico, não sei se vocês lembram disso. Ele entrou na vaga do evangélico, sempre era assim. A rainha nomeava um evangélico e um mais heterodoxo, sempre era assim. E ele foi, ironicamente, ele foi escolhido na vaga do evangelho. Quando ele foi escolhido, houve uma alegria muito grande, porque ele era um bispo bem ortodoxo, oriundo de Holy Trinity Brompton, curso Alpha, etc. Com as mudanças, e especialmente com a Igreja Episcopal dos Estados Unidos puxando cada vez mais, a coisa foi afrouxando, e o próprio arcebispo Justin Welby foi também seguindo numa proposta mais aberta, mais livre, e cada vez mais a gente sempre tentou negociar, sempre tentou puxar o anglicanismo, a igreja anglicana, a comunhão anglicana, para perto. Porque chegou a um ponto de ruptura irreversível. No fundo, era difícil acreditar que um dia poderia se reverter, mas nós somos homens e mulheres de fé. Então nós insistimos naquela proposta. Vamos negociar por dentro. Mesmo estando fora oficialmente da comunhão anglicana, a igreja aqui no Brasil, anglicana no Brasil, e a igreja na América do Norte, sempre foram consideradas como igrejas amigas, igrejas parceiras. Eu recebi um convite para Lambert para estar como observador. E eu agradeci o convite e apenas respondi que eu não estava observando nada, eu estava no campo jogando, estou dentro do campo. Então eu agradeci muito, mas disse que não ia. Eu não me sentiria à vontade no meio dos convidados ecumênicos, que eu não posso ser ecumênico com a minha própria denominação. E nessa caminhada, gente, o nó foi esticando. Eu sou engenheiro, eu trabalhei não, eu estudei engenharia mecânica. As travessas, essas hastes que você vê assim nas coberturas, que sustentam o teto, eles vão sustentando até um certo ponto. Tem um máximo ali de tensão. Chega uma hora que a tensão não aguenta e ele vai se romper. Nós não... Assim, ninguém quer romper com a comunhão anglicana,
E eu vou dizer mais, nós não rompemos. Tem que esclarecer isso. A gente chegou a um ponto, não foi de ruptura irreversível, porque o propósito do GAFCON é trazer a comunhão anglicana de volta para o centro da palavra de Deus. Esse foi sempre o propósito. E nós nunca nunca dissemos que nós não éramos comunhão anglicana. Muito pelo contrário. O que nós afirmamos nesses anos todos nós somos a comunhão anglicana. Afinal de contas, nós não saímos do trilho da comunhão anglicana desde que ela foi formada. Como eu falei, dos patriarcas, dos princípios reformados, 39 artigos de religião, etc., todos os formulários, o ordinal, o livro de oração comum e todos esses instrumentos de anglicanismo que estabelecem o anglicanismo, nós nunca nos apartamos dele, especialmente da doutrina, né? A Bíblia como palavra de Deus. Então, nós sempre dissemos assim, nós não deixamos a comunhão anglicana. Inclusive, como eu já disse aqui, do grupo do GAFCON todinho, só quem não faz parte oficialmente da comunhão anglicana sou eu e o arcebispo Steve Wood da Acna. São as nossas duas igrejas. As demais, elas participam ativamente. Só que agora já entrou Diocese da Austrália, entrou Diocese de Nova Zelândia, entrou a igreja que era chamada antigamente de Igreja da Inglaterra na África do Sul, cujas ordens são reconhecidas pela Igreja da Inglaterra, hoje faz parte do GAFCON, e é uma igreja muito vibrante, muito, muito viva lá na África do Sul. Então, nós, assim, não é que a gente entenda que chegou numa ruptura que não tem mais volta. É que, do jeito que as coisas estavam caminhando, e como estavam caminhando, nós entendemos que precisávamos voltar às origens. E aí convocou-se uma consulta inicialmente, não foi divulgado, essa consulta não foi publicidade, não deu publicidade a ela. Semana passada nós estávamos na Austrália, um grupo apenas de o presidente, eu, o arcebispo dos Estados Unidos, Steve, Nigéria e os fundadores. Peter Akinola, o arcebispo, fundador, Peter Jensen, fundador do GAFCON, e alguns conselheiros que nós temos, arcebispos aposentados. E nós montamos uma consulta, passamos 3 dias debruçados em oração e discutindo os propósitos do GAFCON. Então, fomos ver que a origem do GAFCON, desde lá, foi ser a comunhão anglicana e nunca sair dela. Então, nós declaramos o nome que a gente criou de Global, né, Comunhão Anglicana Global. Esse nome vem sendo discutido há cerca de 5 anos. E a gente usava sempre GAFCON, Anglicanos Globais. Então, a gente resolveu dar um passo mais adiante e colocar Comunhão Anglicana Global. Então, mais uma vez, nós não deixamos a comunhão, quer dizer, nós entendemos que nós somos a comunhão anglicana na sua maior origem, na sua mais verdadeira origem. De fato, claro que, Lucas, eu entendo a sua pergunta, porque o nó foi cada vez mais apertando. Né? A Igreja da Inglaterra, ela não dá a menor bola para a comunhão anglicana. Ela não dá a menor bola. Ela não se preocupa nem um pouco com a comunhão anglicana. Tudo que ela faz é pensando nela mesma e na sua realidade, no contexto inglês, secularizado, liberal, etc. Então, o que ela vem fazendo desde a aprovação dos cânones, mudança de cânones junto com a TEC, agora, quando escolhe uma arcebispa, que é uma mulher, não somente uma mulher, mas que é uma mulher, só por ser uma mulher, ela já não une mais a comunhão anglicana. Se ele é um instrumento de unidade, só o fato dela ser uma mulher, ela não une. Não é porque ela é uma mulher? Não. Uma mulher, ninguém tem nada contra a mulher. Mas na comunhão anglicana, a maioria das províncias da comunhão anglicana não elegem bispas mulheres. Não tem bispo mulher. Então, se ela quer ser um instrumento de unidade, isso já começa uma ruptura a partir daí. Então, eu acho que essa senhora ela vai ter um desafio gigante de tentar fazer alguma coisa, porque a maior parte dos
dos conservadores e das igrejas que não têm bispos não vão sentir à vontade com ela. Então veja como a igreja da Inglaterra ela não dá bola para a comunhão anglicana. Então nós dissemos, olha, nós somos a comunhão, vamos agir como tal, vamos chamar de volta a igreja para o eixo do GAFCON, que foi reordenar a comunhão anglicana. Perfeito, Bispo. Ótima resposta. Nesse tempo, acho que houve muita animosidade, talvez, né, do outro lado, todos os lados, na verdade, e muitos argumentaram que deixar de reconhecer a sede da cantuária, né, era algo como abandonar o anglicanismo, né? Como a GAFCON, no geral, entende essa pintura histórica, né? O senhor já falou que a Igreja da Inglaterra olha muito para si, né? Mas é inegável que a Sé tem um certo peso histórico, né? Claro, histórico, você falou muito bem, histórico. É bom lembrar que a questão da Inglaterra tem um vínculo muito forte com o imperialismo britânico, que eles, né, espalharam-se pelo mundo com a British Commonwealth e eles querem mandar, etc. Então, o que eles fazem, eles acham, talvez, que tem que ser repetido, replicado em todo canto. Veja bem, cantuária não é o símbolo do anglicanismo. O que é o símbolo do anglicanismo, que é a marca do anglicanismo que fundou, que gerou a igreja anglicana no modo que a gente conhece hoje, como comunhão anglicana, etc., foi o que aconteceu lá na Inglaterra. E não poderia ter acontecido em Abuja, poderia ter acontecido em Recife, historicamente falando. Por isso que, historicamente, nós não deixamos de reconhecer absolutamente. A gente, inclusive, costuma dizer, é a igreja historicamente, que foi a igreja geradora, né? O lugar onde aconteceu a reforma do século XVI, no caso da segunda reforma com os anglicanos, e gerou tudo que gerou até hoje, mas a sede cantuária, que deveria ser um símbolo de unidade, porque os três instrumentos de unidade são o arcebispo de cantuária, Conselho Consultivo Anglicano e desculpa agora, Conselho Consultivo Anglicano e a reunião dos primazes. A reunião dos primazes. O próprio arcebispo, Conselho Consultivo Anglicano. Então, o arcebispo nega a fé. O Conselho Consultivo aprova todas as medidas que negam a fé. E a reunião dos primazes está totalmente desfigurada, porque ele já não é o primus inter pares que deveria ser para levar a igreja por mais que houvesse diversidade, e sempre houve diversidade na comunhão anglicana. Ainda quando nós estávamos todos juntos nas reuniões da comunhão, eu já me sentei junto de gente que negava a ressurreição. E ninguém nunca fez nada com isso. Na realidade, eu achava que devia ter feito. Mas ninguém nunca fez nada sobre isso. Sempre houve muita diversidade, teologicamente falando. Por quê? Porque as províncias eram autônomas. Mas quando você parte para fazer algo que a comunhão, a unidade está comprometida, então significa que a gente não tem mais como considerar o arcebispo cantuária. Isso não foi decidido agora. Isso foi decidido na declaração de quarta-feira de cinza, juntamente com o Sul Global, depois do sínodo da Igreja Americana, em 2023. Nós ali já decidimos juntos, os primazes do Sul Global e do GAFCON, que muitos conhecidos, a maioria conhecida, decidimos que não íamos mais nem enviar recurso, nem receber recurso. Eu nunca recebi, de qualquer forma, também nunca enviei. Não íamos mais participar do Conselho Consultivo Anglicano, não íamos mais a reuniões primazes, e isso seria, e não reconhecemos mais o arcebispo cantuária como o nosso primo inter pares. Isso foi decidido lá. Apenas reiteramos isso agora e decidimos que não vamos mais negociar. Nunca negociamos, mas não vamos mais, vou usar a expressão afrouxar aqui, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós tomamos uma decisão de que vamos buscar a origem. Por isso nós nos reunimos nessa consulta para buscar qual é o nosso papel.
é reafirmar, então vamos reafirmar, vamos seguir junto. Então, Cantuária continua sendo um lugar lindo, uma igreja magnífica, uma história belíssima, que eu sou um admirador, continuo sendo. Se eu colocar os meus pés na Inglaterra, eu continuo tendo as minhas mesmas emoções em pisar naqueles sítios históricos e tudo aquilo, como eu tenho feito, mas não tenho mais vínculo espiritual com aquilo ali. Não. E tenho com os mártires, e tenho com Thomas Cranmer, e tenho com Richard Hooker, e temos com Ridley, com Latimer, com todo esse povo que deu suas vidas pela ortodoxia bíblica anglicana, na Igreja da Inglaterra. Mas Cantuária não representa. Isso é lugar comum já nas províncias anglicanas, tanto que a gente já se usa a expressão a comunhão de Cantuária. A comunhão de Cantuária é diferente da comunhão anglicana, inclusive. Já se usava essa expressão recentemente. Por isso. Bispo, de que forma o Gafcon justifica teologicamente a decisão? Eu vou usar a palavra romper só para fins didáticos. Romper a comunhão. Trata-se de uma questão mais de fé, de moral, de autoridade das escrituras, de uma questão. Como é que o senhor entende isso? Questão de fé, moral ou autoridade das escrituras? Vou inverter. A base de tudo é a autoridade das escrituras. É a base de tudo. É a base. É o fundamento de qualquer decisão. Claro que a autoridade das escrituras promove um conceito moral que nós cremos por conta da base da escritura. Promove uma fé que nós cremos unicamente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então a fé é única, é exclusiva em Jesus Cristo, a salvação pessoal em Jesus Cristo. Isso gera fé. De onde vem isso? Da Escritura. De onde vem o conceito moral, não só de sexualidade, mas de honestidade, de tudo que a gente entende por moral, vem da Escritura. Então a base é a Escritura. E como, veja, as igrejas anglicanas que estão recebendo imãs para pregar nos seus púlpitos. Nos Estados Unidos, já aconteceu várias vezes, e agora na Inglaterra. Igrejas anglicanas que estão negociando a fé, relativizando a salvação que não é exclusiva em Jesus Cristo. Quer dizer, esse pessoal, eles deixaram a raiz, que é a base da Escritura. Então, nós continuamos ali, na raiz. O que a gente não quer arredar o pé é da base da Escritura. Claro que todos nós somos falhos, mas o nosso conceito é esse. Você entende que gera moral, gera fé e gera outros aspectos sociais, etc. Até econômicos, quem sabe, mas tudo é conceito básico. Por isso que a declaração do Gafcon é trazer a comunhão anglicana de volta para o fundamento das Escrituras. Muito bom, bispo. Na praxis, assim, na prática, o que significa tomar esse lugar de uma comunhão anglicana, né? Já existe como é que eu posso dizer, uma estrutura, de alguma forma. Eu sei que tem o Laurenton, né, o arcebispo de Ruanda, correto? Eu não sei se é Laurent ou Laurent, alguma coisa. É Laurent Banda. Exato, esse. E ele, né, seria o primaz. E já existe uma estrutura. Como é que está sendo isso? Já que o senhor acabou de falar agora há pouco, que não é algo novo, né? Não é um pensamento novo. Se já tem uma estrutura, como é que os primados estão agindo, símbolos e assim. O Gafcon é um movimento. É um movimento que tem uma nuance eclesial, mas ela não é uma igreja, claro. Assim como a comunhão anglicana não é uma igreja também. Eu poderia até dizer que a comunhão anglicana é um movimento também. É um movimento de unidade das igrejas anglicanas no mundo. Ou foi, pelo menos. Então, nós não temos uma estrutura física, não temos Nós vamos continuar com o presidente do Gafcon como nosso líder, ou nosso símbolo de unidade, vamos usar assim, na linguagem anglicana. O Gafcon o presidente do Gafcon é o nosso símbolo de unidade, que no momento é Banda, Laurent Banda, nosso arcebispo de Ruanda, e nós temos alguns
algumas áreas de atuação. Por exemplo, temos um track teológico, um track de educação teológica, que está em atuação até hoje, continua, mas não temos uma estrutura eclesial, nem pretendemos ter, até aqui nós não temos a menor intenção de ter. Mas nós, como igreja, como movimento anglicano, que nós entendemos ser as raízes do anglicanismo, nós também reconhecemos as igrejas que estão sofrendo sobre. Muitas estão sendo até banidas, como nós fomos, e nós estamos reconhecendo igrejas, como já fizemos desde o começo. A primeira igreja a ser reconhecida pelo GAFCON foi a Igreja Anglicana no Brasil. Quando reconhece, como é que funciona? A igreja se organiza e o Conselho de Primários orienta. A minha eleição aqui foi toda supervisionada pelo GAFCON, quando eu fui eleito bispo diocesano. Tinha aqui um bispo do GAFCON, tinha aqui um advogado do GAFCON, para olhar todos os papéis, as declarações do Conselho diocesano, etc. E aí o primaz, na época o presidente do GAFCON, o Abucala do Quênia, autorizou a minha sagração. Quando nós fomos organizados como província, houve consultas, houve toda a papelada organizada, dioceses, etc., tudo que compõe para ter uma província, o GAFCON aprovou, o Conselho de Primários do GAFCON aprovou, e nós fomos aceitos como província. O que é que acontece? Nesse momento, as províncias do mundo todo, eu diria as grandes províncias, Nigéria, Quênia, Ruanda e África do Sul, lá, as igrejas do mundo todo, Acre, etc., todas, no dia seguinte, reconheceram a Igreja Anglicana no Brasil publicamente, nos jornais, na mídia, em todo canto. É como um país que declara independência e você vai lá, a nação tem que reconhecer e tal, e os países vão reconhecendo. Nós somos reconhecidos imediatamente por, eu diria que 80% da comunhão anglicana imediatamente reconheceu a Igreja Anglicana no Brasil. Então, nós não temos uma estrutura, uma sé, vamos dizer assim. Um movimento, nós temos um primaz, que é o nosso primus entre pares, vamos dizer assim, que é o nosso símbolo de unidade, e o Conselho de Primazes, que agora vai se estruturar ainda mais para ser, digamos assim, um instrumento de avaliação de todo o movimento constantemente agora. Então, assim, não há uma estrutura física, uma estrutura visível como a comunhão anglicana tem, por exemplo. Reverendíssimo, o que significa na prática formar uma nova comunhão anglicana? A gente pode dizer que está formando uma nova comunhão? Não, absolutamente. Absolutamente, Lucas. Nós estamos dizendo que nós não carregamos o pé, nós somos a comunhão anglicana. Uhum. Eu sei que... eu tive na China, em Taiwan, fui fazer um curso lá uma vez, na minha área profissional. E Taiwan é aquela ilhazinha juntinho da China, que é aquele mundo, aqueles bilhões de pessoas. Pois bem, lá em Taiwan eles dizem, nós somos a China. Nós somos a verdadeira China. Ele disse que são eles. No entanto, eles são isso aqui. Só que no nosso caso, quando nós dizemos nós somos a comunhão anglicana, nós somos isso aqui. O movimento hoje da comunhão anglicana, que está aceitando e tudo que está acontecendo, é isso aqui. Diante da comunhão anglicana, nós nunca rompemos, não há nenhum rompimento, então não há nenhuma formação de uma nova comunhão, apenas usamos a expressão comunhão anglicana global para diferenciar, talvez, do movimento oficial da Igreja Anglicana, né? Entendi. Mas já tem uma estrutura já delineada, bispo, com primazia, sínodos, instrumentos de unidade? Não. Não tem nem pretendemos ter, pelo menos você até que depois de mim aconteça muita coisa, mas nós não somos um movimento eclesial. O Sul Global é muito mais eclesial do que o GAFCON, porque o Sul Global tem um pacto, tem um presidente, tem um conselho de primazes, tem a Assembleia Geral, que é que dá a legitimidade ao conselho, etc. Tem toda uma estrutura delineada. O GAFCON não tem isso.
não há também essa preocupação, não, sabe? Porque as igrejas continuam seguindo. Deixa eu ver, eu estava ali com o arcebispo da Nigéria, do meu lado, Henry. Henry é o arcebispo de uma igreja de 20 milhões de anglicanos. Né? Quase um terço da comunhão anglicana está debaixo dele. E ele em nenhum momento disse, rompi com a igreja anglicana, com a comunhão anglicana, não. Ele simplesmente disse, não reconheço a senhora, nem o senhor, como meu líder espiritual. Agora, e também não há como a comunhão anglicana expulsar essas pessoas, porque a comunhão anglicana também não tem autoridade sobre as igrejas. É uma fraternidade, isso é uma fraternidade. Eu estou ali dentro, você saiu? Não, não saí, estou aqui. Bom, eu fico calado, eu não participo, eu não vou nas reuniões, mas estou dentro. A não ser que bote para fora. E para botar para fora é algo muito inédito, porque isso nunca aconteceu. Até porque nem tem um instrumento legal de fazer isso. Por quê? Porque o arcebispo cantuário não pode chegar aqui no Brasil e dizer o senhor está fora. Não, não pode, porque não tem essa canonicidade, isso não existe. Entendeu? Então, a gente continua entendendo aquilo que eu tenho dito. Nós somos comunhão anglicana. Bispo, o senhor no último vídeo falou sobre o GAFCON e o Sul Global. Para alguém que não assistiu o último vídeo, o senhor pode explicar a distinção entre os dois? Veja bem, o Sul Global sempre existiu, sempre não, 74. Foi iniciativa do próprio grupo de primários do Sul Global, já antevendo o que já acontecia. O liberalismo não nasceu hoje, a gente sabe disso. E era uma reunião, uma fraternidade apenas. Não tinha decisões, não tinha pacto, não era confessional, nada disso. Era um grupo que se reunia a cada 4, 5 anos, tinha muita comunhão, compartilhar, mas não tinha nenhuma decisão, não tinha nada, não tinha nenhum. Tinha o chairman, que era o presidente, né? Mas sem estrutura também delineada. O que aconteceu foi que, com o crescimento do liberalismo e do que estava acontecendo, houve uma intenção de tornar o Sul Global uma entidade confessional. Aí nos juntamos no Cairo, elaborou-se um pacto, chamado do Covenant, que é um pacto muito, muito bem montado, confessional, que para ser parte do Sul Global mudou o nome, virou Fraternidade Anglicana das Igrejas Anglicanas do Sul Global. Elegeu-se um primaz, um conselho de primazes, e criou-se o pacto, e para fazer parte tem que assinar o pacto. Então, as igrejas heterodoxas, liberais, elas não assinam. A Igreja do Brasil, por exemplo, não assinou o pacto. Então, ela não faz parte do Sul Global. E mais uma coisa foi, esse movimento passou a não ser geográfico. Ele não é geograficamente delineado, é confessional. A Igreja da América do Norte faz parte do Sul Global, porque não é mais algo geográfico. Isso foi uma maneira de organizar mais ainda a igreja. Porque o Sul Global tem, vamos dizer assim, um reconhecimento, sempre teve, porque foi criado pelo Conselho Consultivo Anglicano. Então, ele tem um certo reconhecimento da comunhão anglicana, o que é interessante, porque nós fazemos parte e não somos reconhecidos, mas no Sul Global sempre tem enviados de cantuária para a Assembleia, por exemplo, sempre aparece lá o pessoal de cantuária. A última Assembleia estava lá o secretário-geral, o Pogo, estava tudo lá. E eu tive muito com ele, era uma pessoa, gente boa demais, um bispo africano, nigeriano, mas está ligado à estrutura lá de cantuária. Então, a diferença é que o GAFCON é um movimento e não quer se organizar como o Sul Global se organiza. O meu desejo é que nós sejamos um dia, de repente temos apenas um movimento, não precisa nem ter dois. Mas eles não se chocam. Os seus propósitos são diferentes. Eles não se chocam. Os dois são fraternidade, os dois são comunhão, mas um é um movimento, o GAFCON reconhece a igreja, o Sul Global não reconhece a igreja.
mas ele tem uma estrutura mais eclesial. Perfeito, perfeito. Também dá para dizer que isso vai refletir um pouco na imagem da igreja como um todo, já como o senhor falou, né? A maioria está localizada na África, né? Acho que 60%, né? Em países que são mais tradicionais, né? Uhum. Contra esse certo progressismo teológico. Então, isso pode dar uma nova cara para o anglicanismo, o senhor acha? É possível, mas é importante que a gente saiba que o, o, o imperialismo econômico ele também tem um imperialismo eclesiástico econômico. Então, mesmo sem, não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas, por exemplo, as igrejas da África, vou dar um exemplo aqui. Tanzânia, a gente chama Tanzânia. Tanzânia é uma província, acho que são 7 dioceses. Tem uma diocese que é membro do GAFCON, mas a província não é. A província já foi, participou de reuniões, mas quando elegeu-se o novo primaz, o primaz não seguiu. E por quê? Por causa dos laços com o Cantuário. Existem igrejas, gente, o Congo, por exemplo, o arcebispo Titre, um jovem bispo, um homem de Deus, e ele vive numa situação de genocídio, ele vive numa situação de... Então, o reconhecimento lá de Cantuária, etc., tudo isso, de certa forma, opera uma influência muito grande nesse contexto. O Egito, a igreja, a catedral de Todos os Santos, lá em Cairo, ela é mais protegida do que o consulado americano aqui em Recife. Ela é cercada de blocos de concreto, com guardas do exército na frente, cercando, protegida, porque é quase que visto como um lugar diplomático. Então, esse pessoal, eles têm muita dificuldade de romper com, eu diria, com Cantuária, assim, sabe? E, fora isso, a questão econômica, porque há uma deslealdade bíblica, para não dizer um grande pecado, que é a opressão financeira, econômica. Então, tem igrejas nos Estados Unidos que bancam províncias da África, eu não tenho problema nenhum de dizer aqui, com declaração clara, assim, se filiar-se ao GAFCON ou ao Sul Global, perdem o financiamento. Ponto. A igreja nos Estados Unidos, João, é dona de um quarteirão quase inteiro onde está a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Wall Street. Você imagina, você pergunta, tem muita gente nessa igreja? Não. Tem muito dinheiro, muito, não é pouco. É um PIB ali de certos países. Conta da riqueza de Nova York, etc. Eles mandam dinheiro para muitos lugares. Então, assim, não precisa ir muito longe para dizer, há um imperialismo econômico que oprime muitas igrejas na África, especialmente, mas na Ásia também, mas especialmente na África. E se esse pessoal assinar um pacto com o Sul Global ou com o GAFCON, eles são prejudicados na hora. Na hora, na hora, na hora. Então, assim, isso acontece. Agora, há uma possibilidade, sim, de mais adesão, mas não só por causa disso. O GAFCON sempre teve essa proposta, mas por conta do que a Igreja da Inglaterra está fazendo. E nessa duas últimas, né? Porque na próxima reunião dos primazes vai sentar uma bispa primaz homossexual que vive com a mulher, que foi escolhida recentemente, que é a bispa do País de Gales, que é a primaz. Então, como é que o arcebispo do Quênia, Jackson, vai sentar junto com essa bispa? Acho muito difícil. Acho muito difícil. Então, que haverá um afastamento ainda maior. Por isso que eu digo que a Igreja da Inglaterra não está muito preocupada, porque eles tomam decisões, estão pensando na comunhão anglicana, estão pensando no projeto deles. Pronto. Então, é por isso que eu acredito que haverá
um realinhamento breve. A gente vai ter uma conferência na Nigéria do ano que vem, em março, bispos e esposas, assim, em Abuja, na Nigéria. Nós vamos ter ali cerca de 300 bispos e esposas em Abuja. Isso vai ser um impacto muito grande, com certeza, na comunhão toda. Com certeza vai ser. Reverendíssimo, o senhor falou agora sobre províncias que dependem financeiramente da comunhão anglicana da Inglaterra. A comunhão anglicana global poderia entrar com a ajuda financeira com essas províncias? Não é o propósito, mas entra. Entra como? Nós temos um fundo de apoio a tragédias e desenvolvimento. Chama-se ARDF, Fundo Anglicano de Relief e Desenvolvimento. Então, esse fundo, que é mantido por todas as igrejas, especialmente pelas igrejas do Ocidente, ele apoia não dinheiro para a igreja, para construir igreja, etc., não. Para manutenção de igreja, não, mas para fundos de desenvolvimento. Projeto, por exemplo, da Casa da Esperança, aqui na Catedral, recebeu o apoio deles, quando a gente foi construir o novo edifício. Agora, lá em João Pessoa, recebeu um apoio do Fundo para desenvolver o projeto Compaixão, projeto social muito grande. No passado, já recebemos, na Paraíba, recebemos alguma ajuda para a construção da igreja de São Miguel de Itaipu, que era uma igreja rural, que tinha agricultores, etc. Projeto. Então, pronto, nas enchentes do Rio Grande do Sul, eu fiz um apelo, e a gente não divulga isso, a gente, claro, não tem interesse, mas já passou, a gente pode dizer. Eu fiz um apelo, um pedido, e nós recebemos uma verba que a gente distribuiu lá com igrejas que estavam naquele estado, né, destruídas, etc. Por exemplo, nós ajudamos a Igreja Assembleia de Deus. O pastor da Assembleia de Deus até hoje é meu grande amigo, e ele está reconstruindo a igreja. Uma parte da verba a gente mandou para ele, e ele nunca imaginou que uma igreja anglicana poderia ajudar uma igreja Assembleia de Deus naquele contexto. Hoje ele é um parceiro, um grande amigo, e eles estão lá construindo o seu templo e quer que eu vá para a inauguração. E eu vou, com certeza, não tenho dúvida nenhuma que eu vou, se eu puder, eu estarei lá. Nós enviamos uma boa quantia para lá, mas nós fomos fazendo pelo conhecimento. Então, igreja tal, que a gente conhece por causa da rede espírita, é uma coisa real, porque nesse momento você sabe que muito dinheiro se desvia, né? Então, a gente fez. Foi esse fundo que, fora o nosso próprio recurso, também veio o fundo, dinheiro do fundo. Então, há esse fundo de desenvolvimento de projetos, projetos sociais, etc. Mas não é verba assim, aleatória. É um projeto, é uma coisa muito, muito bem estruturada para liberar uma verba dessa. Tem que ter uma necessidade bem premente, bem real. Que maravilha. Bispo, algumas províncias dentro da comunhão anglicana ainda se consideram ortodoxas e fiéis à Escritura, mas não romperam formalmente com a Cantuária. Como o GAFCON se relaciona com elas? Sem problema. O relacionamento não é um problema. A filiação ao GAFCON vai passar a ser um problema. Porque não é só estar ligado à Cantuária ou à comunhão anglicana. É o que é que essa província faz na comunhão anglicana. O que nós declaramos foi: não participamos do conselho consultivo, não participamos das reuniões primárias, não consideramos o arcebispo, não recebemos dinheiro nem enviamos dinheiro. A província da Nigéria é parte da comunhão anglicana, mas ela não faz nenhuma dessas quatro coisas. Ruanda não faz nenhuma dessas quatro coisas. O Quênia, que está agora, a gente não sabe, está, mas também nunca fez nenhuma dessas coisas. Uganda, são quase 9 milhões de anglicanos, também não faz, mas são da comunhão anglicana, oficialmente. Então não é o fato de ser parte da comunhão anglicana
Porque como nós estamos, a gente não pode dizer aquilo que a gente diz. Nós somos a comunhão anglicana. Então, reconhecidos ou não, nós consideramos que nós somos. Então, se eles são, agora, eles não compactuam, não mantêm. Não, por exemplo, a declaração do Sul Global, eu questionei o Conselho de Primários quando eu fui para a reunião. E a primeira frase dele diz: ainda que estejamos orando pela arcebispa eleita ou escolhida Mulali, por essa difícil tarefa de ser arcebispo da comunhão anglicana, eu disse: não, eu não estou orando. Aí eu fui bem. Eu disse: eu não estou orando pela posição que ela ocupa. Estou orando por ela para que ela mude, porque ela não deveria estar naquela posição. Eu entendo que ela não deveria ocupar aquela posição. Então, eu não vou orar pelo desenvolvimento dela naquela função, mas sim que ela renuncie e entenda que a comunhão anglicana vai se fraccionar cada vez mais com a pessoa dela. É isso que ela devia ter feito, não devia ter aceito. Não devia ter sequer aceito aquela, porque ela sabe que vai fraccionar a comunhão anglicana muito, é muito mesmo. Então, assim, oro por ela, oro, está na minha lista de oração, não somente ela, mas muitos outros. Eu oro pela comunhão anglicana, oro constantemente, todo dia no meu devocional. No entanto, não compactuo. A gente não assina as suas declarações. Mais ou menos por aí. Acho que deu para entender. O senhor, assim, falou já do poder, né, da Igreja da Inglaterra, citando ali, acho que é a Igreja de São João de Divine, né, ali em Nova York, que é perto da Wall Street, eu imagino que era essa que o senhor se referia, Eu acho que é. né? Linda, a igreja Igreja linda, é um prédio fantástico, coisa absurdo. gótica, O linda, que linda. o senhor enxerga no futuro, assim? O senhor acha que existe uma possibilidade de uma conversa no futuro, ou que vai existir a comunhão, sempre essa comunhão mais progressista, e vai existir a comunhão anglicana agora com vocês? Como é que o senhor acha, assim? Olha, eu sou um esperançoso. Eu estou na igreja anglicana por isso. Desde que eu me converti a Cristo na igreja anglicana, batizado na igreja anglicana, com 23 anos de idade, confirmado, ordenado, etc, etc, etc. Líder de juventude, pastor, diácono, presbítero, bispo, e mais, etc. Tive todas as oportunidades de abrir mão da igreja anglicana. Mas eu estava na igreja anglicana por convicção. E convicção, confesso, não é porque é a igreja anglicana. Foi lá que eu conheci a Cristo, lá estão meus pais espirituais. É aqui que estão eles, aqui que eu me animei, que eu conheci a teologia anglicana, que gostei, etc, etc. Mas eu sempre digo, eu não morro pela igreja anglicana. Eu posso morrer pelo evangelho, mas pela igreja anglicana não. E os meus colegas que às vezes discutem por causa da denominação, eu digo, vocês estão aí, assim como eu estou aqui. Hoje vocês estão convictos, como eu estou convicto. Mas um dia vocês foram evangelizados por esse presbiteriano, estão aí até hoje, graças a Deus que vocês estão aí. Mas se você tivesse recebido um evangelismo de um anglicano, talvez você fosse um anglicano hoje mais convicto do que eu, pela maneira que você é tão rigoroso no seu discurso. Eu vejo gente assim. Então, eu tive vários motivos para abrir mão da comunhão anglicana, da igreja anglicana. Passei quase 5 anos sem ser ordenado, já graduado em teologia, porque o bispo não gostava da minha teologia. Então, assim, isso não é problema para mim, apesar de eu ter uma boa amizade com ele, tem até hoje. Quando encontro, é uma pessoa boa para discutir qualquer assunto, como eu já disse aqui. Menos teologia e igreja. Então, eu espero que um dia nós possamos dizer, bater um martelo aí e ter um outro caminho para a comunhão anglicana. Mas eu acho que durante um bom tempo, ou talvez por algumas gerações, a comunhão vai seguir paralela. Vai seguir sempre com um viés progressista. E por quê? Porque quem gere a comunhão anglicana é a Igreja da Inglaterra. Onde é que ela está? Na Inglaterra, na Europa. País secularizado, país totalmente... E agora que a rainha morreu, o bichinho, que era crente, agora entra o rei Charles, que é casado com uma mulher que é fruto de um adultério, e por aí vai, e na posse dele, na instalação dele, quem leu a Bíblia foi um budista,
Então, a gente não vê esperança. Se ali é que sai o estamento de poder, não há muita possibilidade de mudança. Agora, a Inglaterra, é importante que se diga isso, a Igreja da Inglaterra é maiormente conservadora, evangélica. O que mantém o crescimento, ainda que pequeno, da Igreja da Inglaterra, que há muita evasão, é o movimento evangélico. São as igrejas evangélicas anglicanas da Inglaterra, missionárias, que não são poucas, são muitas, muitas, muitas. Igrejas como Holy Trinity Brompton, como All Souls, como outras igrejas, St. Andrews, Chorleywood e tantas outras, meu Deus, que são igrejas evangélicas, carismáticas, igrejas cheias do Espírito. Elas é que estão dando o balanço na Inglaterra. A aliança, que chama de Alliance, que nós já nos reunimos uma vez, já nos convocaram para uma reunião lá, provavelmente vão haver outras, eles estão se manifestando e a maioria das igrejas está participando da Alliance, da aliança, que eles estão pleiteando uma província, a terceira província na Inglaterra. A Inglaterra tem 2 províncias, York e Cantuária, eles estão pleiteando uma nova província ortodoxa, com um primário ortodoxo e com uma estrutura ortodoxa. Não sei se isso vai ser possível, é muito fácil disso acontecer, mas se o estamento de poder da Igreja da Inglaterra pensar um pouco no futuro da Igreja, acho que seria importante eles criarem essa província, porque o pessoal também não sei até que ponto eles vão poder. Porque eu digo que é difícil não sair paralelo por causa disso, porque a Igreja da Inglaterra é diferente. A Igreja da Inglaterra não é como a Igreja do Brasil ou nos Estados Unidos. A Igreja da Inglaterra é uma igreja oficial, a igreja do Estado. As igrejas pertencem ao Estado, pertencem a fundações estatais, o clero é pago pela igreja. E assim, você sair da Igreja da Inglaterra, ele tem que sair e você... Um amigo meu, uma vez, lá de uma igreja, uma igreja que é uma das mães da reforma inglesa, que é uma igreja em Cambridge, St. Andrews, Cambridge. O pastor de lá é um amigo meu. Era onde se reuniam os rebeldes reformadores. Era no pub e lá nessa igreja. Ele disse, olha, eu parei de mandar dinheiro para a diocese, parei tudo, cortei todos os vínculos. E declarei para o bispo, e muitas estão fazendo isso. Mas se eu sair da igreja agora e quiser procurar outro lugar, primeiro que a gente sente isso uma agressão muito grande, segundo, que não é fácil na Inglaterra conseguir nenhum lugar para ir. Cambridge é uma cidade histórica que você não pode mexer quase nada, não é como aqui, você não pode mexer. Ou seja, tem muitos fatores que dificultam a Igreja da Inglaterra a tomar até algumas atitudes. Mas muitos estão tomando. Tem uma igreja chamada, num bairro chamado Don Donald, é uma igreja totalmente contemporânea. Eles compraram uma fábrica, construíram um prédio lindo, e é vinculada a uma rede de igrejas de Londres, evangélicas, anglicanas. Mas essa igreja já não está mais no hall de propriedade e patrimônio da Igreja da Inglaterra, por exemplo. Se eles quiserem se desvincular, eles se desvinculam no outro dia, não vai haver problema nenhum. Mas isso é um caso muito, muito pequeno, raro. A maioria ainda tem um vínculo muito forte. Nós temos Josias, que foi pastor aqui conosco, pastoreando a igreja lá, e a gente conversa com ele. Ele diz, é muito difícil. A mente inglesa não pensa como nós brasileiros, né, como americanos. Aquilo ali, para eles, faz parte da história, da vida deles. Então, se desvincular também não é muito fácil, né? É muito difícil. Então, acho que vai caminhar paralelo por um bom tempo, muito tempo. Bispo, vamos agora para as perguntas que os seguidores mandaram para a gente, certo? Ótimo. A primeira pergunta é, existe uma pretensão de levar uma igreja do Gafcon para a Inglaterra? Já tem. Hum. Já temos a missão anglicana na Inglaterra, com 3 bispos, um em Gales, 2 na Inglaterra. Temos um bispo, está se tornando uma diocese. E temos a convocação anglicana da Europa, que é ligada ao GAFCON. Todos os 2 são ligados ao GAFCON. O arcebispo Peter Acknolla, na época do primeiro GAFCON, quando a gente estabeleceu o escritório do GAFCON em Londres, ele disse, vamos colocar os nossos tanques em frente ao quartel.
Essa é a linguagem que ele usou na época. Então, já tem igrejas, tem várias igrejas do GAFCON hoje na própria Inglaterra. Serrano quer fazer pergunta? Só perguntar, já vou partir para o final, já? Pode fazer as perguntas que te mandaram. Tá. Assim, se vai haver algum tipo de... Eu acho que já ficou bem claro que não vai haver alguma mudança canônica, né? Na Igreja do Brasil, na Igreja de Ruanda, né? Isso não vai acontecer. Mas se de alguma forma isso afeta, né? Seja uma igrejinha lá na Inglaterra, em Worcestershire, ou seja uma igreja na Tanzânia, ou aqui em Cabedelo mesmo, onde a gente viu que recebeu, né, ajuda de outras igrejas da GAFCON, acho que foi da ACNA, né, para fazer trabalhos sociais. Se na base vai ter algum, né, alguma coisa, vai mudar, o que que vai mudar? Não há nada para que vislumbre nenhuma mudança nesse sentido, não. Absolutamente. A vida segue normalmente, não muda absolutamente nada. Muda posicionamentos. Aí são posicionamentos com um movimento, a gente está se posicionando o tempo todo. Né? Entendi. Bispo, mandaram outra pergunta que é sobre as províncias que rejeitaram o convite e a saída como Cone Sul, que disse que continuaria nos instrumentos da comunhão. Quem realmente está com a intenção de sair? Olha, a gente não sabe, né? Porque o GAFCON não fica cooptando províncias. A gente atende a pedidos. Por exemplo, eu fui para a América do Sul esse ano 2 vezes a pedidos. Assim, sagração de um bispo, de um arcebispo, de um bispo. E me convidam, querem conversar, aí eu vou. Fui para o Paraguai, fui para o Peru, participar das sagrações lá. São parceiros nossos, não deixam de ser. Porque não chama mais Cone Sul, né? Chama América do Sul. É muita pretensão, né? Mas é América do Sul o nome da província. Depois que o Chile saiu, o Chile virou uma província por si, mas o Chile, por exemplo, o Chile é GAFCON até a raiz. O novo arcebispo agora, Henrique Lago, GAFCON até a raiz. O que aconteceu? Com a mudança do arcebispo do Cone Sul, do América do Sul, da Argentina, era um britânico, que era o arcebispo sucessor, e ele já estava terminando, ele não participou da reunião do GAFCON, e o novo arcebispo, ele não tem, ele tem enviado até pessoas para eventos, mas ainda não se posicionou como participante da, da, das nossas reuniões, por exemplo. Os primares, ele ainda não foi. E ele é o primaz de lá. Não sei exatamente por quê, com seus vínculos deles. Como eu disse, a gente não fica cooptando, né? Mas, quando há um chamado, a gente tem um embaixador que envia. O secretário aqui da América do Sul é o Bispo Flávio, aqui de Recife. Então, ele está em contato com o pessoal da América do Sul o tempo todo. Ele tem grupos, ele partilha, tem grupo de oração, tudo. Existe um grupo de WhatsApp da África Sul da América. Mas, assim, no momento, a província da América do Sul não voltou a participar do Conselho de Primares. Por enquanto, não. Serrano, mais alguma pergunta? Já pegamos muito tempo aqui do reverendíssimo já. Acho que já deu para dar uma explicada magnífica, né? Aquelas igrejas ali da Convenção de São Luís, elas não se encaixam também, né? São nem uma coisa nem outra, né? Aquelas continuistas. Ah, não. Não. É porque há uma preocupação com o movimento anglicano, com esse movimento continuista. Poderia dizer que quase que regularmente nós recebemos comunicação de pessoas que querem, de alguma forma, aderir ao GAFCON e, às vezes, até à Igreja Brasileira.
E quando nós vamos observar com cuidado, a gente nem começa um processo de encarnação, porque a maioria delas são igrejas de um website. A primeira coisa que a pessoa apresenta é um currículo com a linha apostólica que ele foi sagrado bispo. Vem lá de Pedro com um documento gigantesco. E eu só pergunto para o ministério, como é que estão os ministérios, como é que está a igreja. Normalmente, esse pessoal, eles têm pouca presença como igreja mesmo. É muito mais de paixão por uma igreja, especialmente pela igreja anglicana. A maioria deles são bem high church, são bem litúrgicos, né? São pessoal mais católico. Mas aqui na América do Sul tem um monte. Já recebi tantos que quiseram participar, tantos, vários. Às vezes eles vão para a Acna. Quando chegam na Acna, o bispo da Acna diz: não, você aí tem que procurar o bispo Miguel, tem que procurar o Brasil. Até aqui do Brasil tem gente que vai lá para a Acna procurar se filiar. Aí a devolução é imediata. Não, procure o bispo Miguel aí, que é o nosso representante. Por quê? Porque o movimento continuista, eu sei que tem gente séria que não conseguiu se filiar, não está participando, e nem por isso não são bizarrices, não. Tem gente séria, tem gente boa. Mas é que a coisa cresce tanto nesse sentido que, se não colocar um cuidado, perde o controle, porque a Acna, mesmo quando foi fundada, ela foi com jurisdições. Por exemplo, a Igreja Episcopal Reformada entrou dentro da Acna. São duas igrejas, não só. Duas igrejas. Com primaz e tudo. Dentro de uma só, chama de jurisdição. Só a jurisdição de capelães tem cerca de 200 pastores. Capelães das Forças Armadas, que são anglicanos. Todos vinculados à jurisdição de capelania da Acna. Ou seja, é uma coisa muito grande. E hoje eles têm alguns desafios grandes por conta desse amálgama que foi formado lá na origem, que saiu acolhendo ou recebeu um bocado de gente para formar a Acna. Hoje tem alguns desafios, não é fácil o desafio que eles têm, não. Entendi. Nossa, a arcebispo lá tem muito desafio. Bispo, para a gente finalizar, uma última pergunta. Se a gota d'água para a questão com a cantuária foi a sagração da bispa, por que existem bispas na comunhão anglicana? Na comunhão anglicana não, no GAFCON, ou acho que é no Sul Global? Vamos lá. Não foi a gota d'água. Eu vou reiterar isso aqui. Por exemplo, essa consulta nossa que estava marcada lá para a Austrália, eu estava com passagem comprada antes dela ser escolhida. Ou seja, as nossas decisões já seriam tomadas independente da arcebispa ou não. Não era isso. Houve um pacto no GAFCON de não ordenar. Eu tenho um livro aqui chamado O Ministério sobre bispas, né? Então, foi escrito pelo GAFCON, logo no começo. E houve um pacto para que a gente não desse seguimento. Tem aqueles que não dariam mesmo, de jeito nenhum, mas tinha alguns que poderiam dar. E isso durou até que o Sudão, um bispo que foi inadvertidamente, foi em desobediência, ele sagrou uma bispa lá no Sudão. Isso gerou um problema grande, mas o arcebispo Biden não teve como impedir. Por quê? No Quênia, por exemplo, no Quênia se elegeu uma bispa. Acho que são duas lá no Quênia. No Quênia, gente, como alguns lugares da África, mas no Quênia muito mais, tem conflitos, não só econômicos, etc., na igreja, tribalistas. Tem conflito tribalistas dentro da igreja. Tem desavenças, vamos dizer assim, de tribos. O arcebispo Jackson é da tribo dos Maasai, por exemplo. Maasai é a tribo mais forte, mais tradicional do Quênia. Ele não tem o perfil, que ele é gordão, grande. Os Maasai são tudo fininhos, assim. É aqueles que correm. Mas ele é Maasai.
Essa bispa que foi eleita e escolhida na diocese que foi escolhida, como não tinha um cânon proibindo isso, eles aproveitaram isso e escolheram, e elegeram e sagraram. Porque aqui a gente tem um cânon, lá nem cânon tinha. Tinha uma oratória que era do GAFCON, mas eles não se sentiram na obrigação de cumprir, e o arcebispo Jackson não pôde fazer nada. Mas havia um conflito tribalista grande, e há ainda, há, até hoje. Então, são esses dois lugares que tem bispa. E tem uma bispa em Angola, mas Angola ainda não é parte do GAFCON. Tem parceria, a gente está trabalhando junto. Agora mesmo, o bispo só vai para Angola com a pastora aqui da igreja, da nossa diocese, para fazer trabalho lá. A gente tem parceria missionária. Estou aqui no hall da igreja com 2.000 Bíblias que vão para Angola e Moçambique. Estou ali no pallet já para seguir, no navio. Nós temos parceria, o arcebispo Vicente é um parceiro, ele quer entrar no GAFCON, mas ele tem que ter o sínodo para aprovar a entrada dele. Como ele foi escolhido esse ano, em janeiro, eu estive na sagração dele, lá em Angola, ele já recebeu essa bispa, foi eleito em Moçambique. Angola e Moçambique é uma província. Então, ela já vai se aposentar, ela foi... Porque a Cantuária botou um dedo muito forte em Moçambique, porque o primaz, a IAMA, foi escolhido praticamente por Cantuária, por Johnson Welber. E ele botou o dedo fortemente lá, fortemente. E o Brasil estava envolvido lá. A Igreja Episcopal do Brasil estava envolvida. Enquanto era esse primaz lá em Moçambique, Carlos. E a bispa aqui do Brasil, a primaz do Brasil, foi lá, tal, participou. Mas eles não querem, eles são muito ortodoxos. A Igreja de Angola é bem mais organizada. Angola é muito mais organizada que Moçambique, muito conflito, guerra. Angola já está há muito tempo sem guerra. Então, eles vão ter um sínodo em novembro, acho que é desse ano ainda, não sei, para poder votar a entrada no GAFCON. Essa bispa vai se aposentar e Vicente, assim, ele e os seus bispos são bem ortodoxos. Eu acredito que eles não vão ter mais bispo, não. Mas foi por causa disso. Não é que há uma moratória, um pacto, um acordo entre nós de não seguir adiante. E ninguém está seguindo, a não ser esses casos que aconteceram. Mas não é uma prática. Não é uma prática, absolutamente. A maioria esmagadora não é uma prática. O GAFCON, então, não repreendeu, dizendo que não era para acontecer, mas não expulsou ele já do GAFCON. Não. Porque se entendeu o contexto também. Sabe? Não houve nenhuma... Não foi nada para confrontar, não foi feito para isso. Foi algo circunstancial. E a gente tem que trabalhar pastoralmente nesses casos. Né? Entendi. Bispo, muito obrigado por essa conversa maravilhosa. O senhor pode finalizar nos dando uma bênção? Amém. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho e vamos seguir em frente. Senhor, nós te louvamos pela vida de Lucas, de João Lucas, desses jovens entusiastas da tua igreja, que a tua bênção, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possa repousar sobre nós, sobre todo o povo de Deus, sobre esse ministério, sobre esse podcast, que sirva para esclarecer o teu povo e ajudar no crescimento da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bispo, muito obrigado, viu? Vamos continuar aperreando o senhor para o senhor voltar mais algumas vezes aqui. Muito obrigado, viu? Espero que não tenha muitos problemas, que a gente volte para conversar sobre outras coisas também. Combinado. Pessoal, Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.